Hoje nós vamos recomeçar o nosso papo do porquê a revolução não acontece com mais frequência ao redor do mundo. Porque o comunismo não se instaura ao redor do mundo, em várias outras nações, com um pouco mais de facilidade. Em vídeos anteriores, a gente chegou a enfatizar a questão da religiosidade, a ausência da religiosidade dentro do Partido Comunista, onde ele existe, causa uma desconexão entre os populares, entre as pessoas com renda mais baixa, entre a classe trabalhadora em si e a revolução. A crença é uma coisa muito forte na vida do ser humano, principalmente aqueles com a renda um pouco mais baixa. É quase impossível, na minha humilde opinião, você ganhar a atenção de uma pessoa com uma renda razoavelmente mais baixa, excluindo totalmente a religiosidade. Sociólogos podem falar sobre isso um pouco melhor. Porém, na minha humilde visão e por todos os estudos que a gente já fez em relação a isso, é muito difícil, porque a barreira da religião é muito forte. É o que dá esperança a muita gente. E uma coisa que fica muito claro para mim, como estudioso e religioso, eu pertenci por muitos anos, na verdade por 90% da minha vida, a uma igreja evangélica, e fica muito claro nas visões comunistas de cooperação, de fraternidade, de igualdade, muito, muito próximo do que Jesus nos ensinou, nos deixou como um ensinamento, tá? O não acúmulo de riqueza, o amor ao dinheiro como uma raiz de mal, tá? Com o amor ao próximo como uma das coisas mais importantes na vida do ser humano, reduzindo inclusive os 10 mandamentos por apenas dois: amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a ti mesmo. Essa parte de amar ao próximo como a si mesmo, tá? Quer dizer que você tem que amar com igualdade, como se você estivesse fazendo para você mesmo. Todo mundo entendeu o que Jesus quis dizer com isso, tá? E é esse segundo mandamento que nos distancia absurdamente da visão fascista, que é Deus, pátria e família. Ah, mas quer dizer que se a minha família estiver bem, a família do meu vizinho não importa? Ah, se o meu filho estiver comendo todos os dias, o filho do meu vizinho que tem a mesma idade e está passando fome não importa? São coisas para a gente refletir. Ah, eu sou brasileiro. E sendo eu cidadão brasileiro, tendo condições, porque o Brasil é o país mais rico da América Latina, tendo condições de ajudar, de receber nossos irmãos venezuelanos aqui no Brasil, nós não devemos fazer? Será que vai acabar nossa comida se a gente receber venezuelanos aqui? Vai acabar nossos empregos? Vai ampliar brutalmente as nossas mazelas sociais? Eu acredito que não. Então a fraternidade é uma questão muito importante. E ela está devidamente enraizada no movimento comunista. Ter igualdade, partir do mesmo pressuposto. Tá? Você não pode falar em meritocracia quando se parte cada um de um ponto diferente. Quando um está 50 passos à frente e o outro não está no ponto inicial, e sim 50 passos atrás. Deveria ter um início fixo e intransponível para todo mundo. Só que dessa linha inicial, no capitalismo, uns estão a 50 passos à frente. Outros acham que estão na linha inicial? Não. Esses estão 50 passos atrás.
Esses vão correr com fome. Esses vão correr sem saúde, sem educação. Esses vão correr sem ter um tênis, sem ter uma camiseta, sem ter talvez até uma bermuda. Fez a última refeição há 12 horas atrás. Às vezes há 20 horas atrás. Como que você vai correr em igualdade? Como a gente pode falar em meritocracia assim? É hipocrisia. Chega a ser canalice. A gente não pode ser canalha. A gente tem que tratar o diferente com amor. Sim, com amor, com compaixão. Nós precisamos de verdade. Talvez o comunismo nem seja a solução. Talvez exista outra coisa que se aplique melhor. Como eu já disse em outros vídeos, eu não sou comunista. Não gosto mesmo desse rótulo de comunista. Não gostaria de ser chamado também de capitalista. Eu estou mais próximo da social-democracia. É uma coisa que eu acredito um pouco melhor. Porém, é preciso lembrar que sempre, na maioria dos países, a social-democracia é engolida pelo capitalismo. O poder econômico se apropria do poder político, tornando muito difícil com que qualquer governo, seja ele de direita ou de esquerda, independente, faça pelo povo mais do que o mercado precisa. Você pensa que o desemprego é pura e simples incompetência do governo? É pura e simples vontade de todos os empresários? Não é. É o mercado que precisa que hajam desempregados. Porque ele, estrangulando os salários, quanto maior o desemprego, menores salários ele consegue pagar. Quanto menores salários, maior a margem de lucro. Porém, tem um defeito complexo aí também. Quanto maior o arroxo salarial, quanto menor os salários que eles pagam, menor o poder de compra da população. Do que adianta para um grande empresário produzir um carro de 100 mil reais se pouquíssimas pessoas têm dinheiro para comprar? Fica difícil. Do que adianta produzir geladeiras de 5 mil reais se pouquíssimas pessoas têm dinheiro para comprar? O arroxo salarial é um problema em si. É o que causa várias crises no capitalismo. E muita gente finge que não está entendendo. Fala, não, é só o cara trabalhar mais. Como? Como? Eu sei que isso é inglês, japonês, mandarim para a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo. Uma grande massa, isso é língua estrangeira, língua estranha. Mas as pessoas não têm como trabalhar mais. Elas saem 4h30 da manhã para estar num trabalho entre 7 e 8 horas. Pegam 3 horas de condução para ir, trabalham até as 5. 5h30 elas saem de lá, mais 3 horas para chegar em casa. 8 horas da noite. Soma com mais 8 horas de sono. Que horas essa pessoa vai trabalhar mais? São 6 dias trabalhando, 1 dia só de descanso. Que horas você vai trabalhar mais? Que horas você vai ter para ler? Que horas você vai conseguir estudar para crescer? Tem como? A maior balela que eu já ouvi é que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Chega a ser hilário.
A verdade é que a gente tem 24 horas sim, mas cada um precisa usar de acordo com a sua realidade e com a sua necessidade. Quem trabalha a 3 passos de casa ou de dentro de casa no home office tem 8 horas de trabalho pela frente. Quem trabalha 35, 40 quilômetros de casa leva entre 2 e 3 horas de viagem para ir e voltar, são 6 horas a menos. Você já esteve dentro de um BRT? Já esteve dentro de um metrô? Já pegou um trem lotado? As coisas são difíceis, irmão. As coisas são difíceis. Mas a gente precisa correr. A gente precisa lutar. Porém, nós também precisamos que o governo trabalhe para que a gente consiga iniciar com o máximo de igualdade possível. Talvez seja impossível chegar com igualdade exata, sempre. Mas as desigualdades precisam ser reduzidas ao máximo. E isso é papel do governo. Isso não é papel meu como cidadão. Eu posso fazer a minha parte, como eu faço. Você pode fazer a sua parte. Eu acredito que você faz. Mas nós somos poucos. O que nós podemos fazer enquanto cidadãos, independente da quantidade, é pouco. Por isso nós elegemos lideranças. Para isso nós temos lideranças. Para isso essas lideranças têm poder que emanou do povo. Mas eles têm poder para resolver. Mas estão sequestrados pelo poder econômico. Estão financiados pela Faria Lima. Estão servindo aos empresários, aos banqueiros, que se beneficiam do arroxo salarial, que se beneficiam do déficit habitacional para lucrar cada vez mais. O cidadão precisa ter casa. E não é uma casa no interior, no meio do mato. É próximo do seu trabalho. Ou pelo menos com um transporte público adequado. Hoje a gente tem tanta dificuldade que fica difícil da gente simplesmente escolher até em quem vota. Porque todo mundo promete a mesma coisa e no final não faz nada. Tem gente até bem intencionada. E no final acaba dando no mesmo. Nós precisamos sim nos unir. Nós precisamos sim ameaçar que exista uma revolução, mesmo que não seja uma revolução comunista. Mas nós precisamos estar numa mesa de negociação de forma mais igualitária possível com o poder econômico, para que a gente pare de ficar o tempo todo só pegando os restos, só levando o pior e só sofrendo com arroxo salarial. Nós precisamos de verdade de soluções, precisamos de lideranças, precisamos de gente que chegue lá e resolva a nossa situação. Me desculpa, mas o Congresso Nacional não me representa. E eu votei no meu deputado lá, ele se elegeu, mas ele não me representa. Porque enquanto estava em campanha, o discurso era um. Depois de eleito, o discurso é outro. Meu deputado estadual também se elegeu, mas ele não me representa. Se ele me representasse, ele estava brigando todos os dias para diminuir a violência, que era a pauta principal da campanha dele. Hoje em dia, não está nem aí. Meu governador também foi eleito. Sem vergonha. Está aí. Em vez de estar atuando contra a criminalidade, está aí aprendendo moto, aprendendo carro, tomando o patrimônio do trabalhador. Essas são as complicações que a gente vive hoje. Hoje. Nós precisamos muito, muito mesmo, tomar alguma atitude.
cobrar nossos políticos e banir eles da vida política, se eles continuarem sem fazer nada. Eu gosto de falar na Revolução Comunista, sim. Gosto de falar em revolução, sim. Porque talvez, mesmo que ela nunca aconteça, mas quanto mais esse movimento crescer, maior é o susto que a gente dá nesses políticos safados que deixam a gente à mercê do nada, sem ganhar nada, com uma saúde ruim, com uma educação ruim, sem segurança. Meu, seria o básico. A gente pelo menos poder ficar, ir e voltar do trabalho com tranquilidade. Tem dificuldade para comprar um celular, mas continuar com o celular pelo menos até acabar de pagar. Quantos de nós já aconteceu isso? Comprar o celular, dentro da condução, um assalto e você perde com 2, 3 parcelas pagas só. E aí você tem que continuar pagando o celular que você nem tem mais. Olha o absurdo. Quantos pais de família já saíram para trabalhar e foram vítimas de bala perdida? Encontraram uma bala perdida pela rua, sem ter nada a ver. Acabaram falecendo, deixando filho pequeno aí. Segurança tinha que ser nossa prioridade. Segurança pública deveria ser a prioridade de todos os governos, de todas as esferas. E não é. A gente gosta de ficar aqui metendo pau em país comunista, o caramba, 4, isso e aquilo. Vai ver lá na China se a criminalidade é igual aqui. Vai ver lá na Rússia, onde o comunismo foi implantado pela primeira vez no mundo. Vai ver se tem violência igual aqui. Não tem. Graças a Deus, não tem. Mas não é só graças a Deus. É graças a um trabalho bem feito, a leis rígidas e a uma punição severa. E quando a lei não consegue atender a população, eles fazem por outros meios. Parece cruel, mas lei e ordem são responsabilidade do Estado. Lei e ordem. Se essas duas coisas se conflitarem, o Estado tem que fazer uma opção. Tem que fazer uma escolha. Se deixa virar uma bagunça, se perde o controle do Estado em nome da lei, ou se burla a lei a favor da ordem. Eu escolheria a ordem. Sem ordem não tem progresso. Está na bandeira nacional, está na boca do povo. Todo mundo sabe disso. Se não tem ordem, não existe maneiras de progredir. A lei deveria ser para todos. Mas quando há cidadãos não, quando há indivíduos dentro do contexto social que se aproveitam da lei para causar desordem, esses indivíduos devem sim ser neutralizados de qualquer forma. Precisa. Eu não gostaria que fosse assim. Mas eu moro no Rio de Janeiro. Eu sei como as coisas são aqui. Dependendo do local que você vai, se você virar numa rua errada, você pode ter teu carro todo perfurado de bala. Ah, uma pistolinha, bota um vidro blindado que resolve. Não, não. Aqui eles atiram de fuzil, arma de guerra. Não é qualquer blindagem que segura, não. Tá? E as coisas vão piorando cada vez mais. Essa semana saiu a notícia de que traficantes estão cobrando propina não, estão cobrando mensalidade de condomínios. O cara vai lá, se mata, trabalha, compra um apartamento, aí tá lá, vivendo sua vidinha, pagando com dificuldade, e um vagabundo da favela mais próxima chega lá e fala, ó,
partir de agora, tá, o condomínio tem que pagar R$ 2.500 por semana aqui, tá bom? Os moradores aí vão fazer como? Não sei, se vira, dá seu jeito e paga. Senão todo dia a gente está aqui fazendo bagunça, roubando, destruindo e metralhando tudo. Tem cabimento uma coisa dessa? Olha o absurdo. Nós precisamos tomar atitude. Precisamos de pessoas, de lideranças que tomem atitude. Senão não vai. Senão não anda. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Muito boa noite para vocês e um ótimo